Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia, podcast de edição 145. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Caio, como que tá o clima em Porto Coquita? O clima hoje está nublado. Quantos graus? 11 graus. 11 graus, estamos no começo do outono ainda, Começo né? do outono. Indo para o meio de outono. Sim. Às vezes chove, às vezes faz sol, 11 graus. Isso Não, que na é o maioria bom. das vezes choveu esses Na dias. maioria das vezes choveu, né? Choveu muito, né? Mas isso que é o bom aqui de British Columbia, né? Que o clima é mais ameno em relação ao resto do Canadá, né? Tem que Exatamente. existir alguma vantagem de morar aqui, né? Exatamente. É o clima. É o clima. É suficiente? Não vamos entrar. O tema desse Não podcast. é o podcast. O tema desse podcast vai ser falar sobre a experiência de um casal que migrou para o Canadá, está há 1 ano e meio morando na região de Ontário, na província de Ontário. É um relato espetacular de como eles conseguiram superar, porque mesmo que você já venha imigrar do Brasil, há diversos desafios, superações que você tem que ter no Plano Canadá, né? Sem dúvida. Não é tão simples assim, né? O PR, que eles falam, não garante, né? A imigração não garante os seus meses, né? Não garante a Sequentes sua aqui, adaptação, né? a sua felicidade no país, tudo, né? É uma pressão diferente. A gente, né, tem um peso. Né? Porque você realmente já imigrou pro Canadá, você saiu do Brasil e é que negócio, ó, tem que funcionar, né? Caio, antes de tudo, né? Antes da gente começar, eu votei. Pô, mostrou meu endereço aqui. Não, tudo bem. Não, tudo bem, ó. Quem quiser me mandar um dinheiro aqui pro meu endereço, pausa o vídeo aí. Que eu tô aceitando doação, hein? Ó, vou mudar de novo, ó. Eu votei. É muito simples votar aqui no Canadá. Posso contar em 10 segundos como eu votei? Pode. A minha esposa se inscreveu, colocou o nosso novo endereço. A gente recebeu essa carta aqui, eu fui com esse papelzinho e a minha carteira de motorista numa escola do lado da minha casa. Em 5 minutos eu votei. Eu fiz, mostrei, é a mesma coisa, eu né? fiz um stories no meu Instagram na hora que eu tava chegando lá. Não tinha fila nenhuma, assim, e foi assim. Nem esse papel eu tinha, o voting package, porque eu acho que. Você só foi com carteira de motorista. Eu só levei minha carteira de motorista e eles já tinham lá. E assim, coisa assim, não tinha fila nenhuma. 2 minutos eu já tava fora já. Então, pra quem não sabe, os Irmãos Prezas são canadenses. Até eu esqueço Exatamente. que eu sou canadense, mas a gente já imigrou pro Canadá e pra votar, você precisa ter cidadania canadense. Não Então, basta ser só residente permanente. não basta apenas ser um imigrante. Não, né? não. Você tem que... É um segundo processo. É a calda de caramelo, cara? É caldo de caramelo. Você lembra no Sunday do Lembro, McDonald's? Você joga aquela calda lá, aí você vira canadense. Sim, Né? você tem que fazer a prova. Tem que de fazer a cidadania. prova, tem que cantar o hino. Tem que Eu cantar aprendi, o eu hino. sei cantar o hino. Você sabe cantar o hino, cara? Sei. Eu sei cantar o hino. Então vamos falar hoje sobre a história desse casal. Se você é assinante da Aravip, na nossa comunidade privada da Aravip no Facebook, no dia 13 de outubro, tá o relato completo. A gente só vai falar do primeiro nome deles, da Márcia e do Luiz, um casal super simpático, nosso cliente da Aravip, que eles se deram ao trabalho de escrever um post detalhado de como que você supera os primeiros meses no Canadá com sucesso. E o que a gente vai ver aqui é que essa superação tem muito a ver com a atitude da pessoa. E tem gente que tá achando assim, eles já migraram do Brasil. Veja o início, que eles estavam na mesma posição da maioria das pessoas que estão atualmente, em relação à pontuação, Express Entry, né? Olha só, pessoal, eles tinham 438 pontos no Express Entry, o sistema de imigração federal. Essa pontuação não era suficiente para eles imigrarem. Eles já estavam até pensando, poxa, o que vai ser do nosso Plano Canadá? A gente não conseguiu a pontuação, né? E aí eles receberam, se você está no Express Entry, eles receberam um convite da província de Ontário, que nos garantiu para eles mais 600 pontos extras. Sim. Quer dizer, de uma situação que eles achavam que eles não iriam mais emigrar para o Canadá, porque tem muitas pessoas que não se atentam para esse detalhe. Às vezes eu consigo colocar o meu perfil no Express Entry, eu não tenho a pontuação, mas eu posso, dependendo do meu perfil, eu posso receber um convite de uma província aqui no Canadá. Né? Esse convite, ele praticamente aí garante a pontuação que você precisa, né? Mas o interessante é que mesmo que eles receberam o convite da província, só que daí veio uma chamada do Express Entry com uma nota super baixa. Foi a nota mais baixa, né? Eu acho que foi a nota mais Deixa eu baixa. ver. 438, aqui vemos né? o Express Entry num dos draws mais baixos desde o sistema foi criado. Então eles tinham 438 pontos. Então é aquele negócio, eles foram, né, entraram nessa leva do Express Entry, que teve uma chamada super baixa. Esse ano a gente não viu uma chamada tão baixa assim. Não tão baixa. Não.
Só que mesmo que eles não tivessem sido chamados, eles receberam o convite pela província, olha só. Então a gente gostaria já publicamente de parabenizar a Maria, a Márcia e o Luiz, né, o marido da Márcia, por essa imigração aprovada. Então, ó, parabéns. Parabéns. Isso já faz um tempo, né? Mas a gente agora publicamente está dando os parabéns para eles, né? Então vamos para a primeira dica da Márcia e do Luiz. Foi Luiz. recente, né? Faz um tempo, assim, esse mês, né? Foi esse mês. Foi esse, exatamente. É que quando a pessoa começa o Plano Canadá, ela começa... O Plano Canadá deles começou 2, 3 anos antes. Sim, né? É isso que é interessante, né? Então vamos para a primeira dica de um casal aqui no Canadá. Primeira dica deles. Uma coisa que me ajudou muito, a Márcia dizendo isso, uma coisa que me ajudou muito no processo de adaptação aqui no Canadá, desde o início, foi tentar assimilar a cultura canadense, desenvolver o idioma e conhecer mais sobre esse novo mundo que estávamos conhecendo. Eu acho que essa dica aí pode parecer uma dica assim, que você fala assim, eu já ouvi isso antes, mas a gente considera essa dica como essencial. Porque fica aquela pergunta, o que é a cultura canadense? Como é que eu faço então? O que seria isso? Como é que eu desenvolvo isso? Porque eu acho que essa é a questão. Só que você sabe que se você fizer isso, a adaptação vai ser mais fácil. Então o que é isso? Então o que é você realmente... Eu acho que é mais uma questão de você abraçar a ideia. Eu estou no Canadá, acabou. Não basta eu ficar olhando pro passado. A comida, o feijão que eu comia no Brasil era melhor do Canadá. Isso era melhor, não sei o que, ou isso, eu sinto falta disso. Eu acho que uma grande parte para você assimilar a cultura canadense é você aceitar a mudança. É você aceitar a mudança e falar assim, ó, o Canadá é assim, entendeu? E eu vou tentar me adaptar ao estilo de vida deles. Eu vou me adaptar ao estilo de vida, entendeu? E abraçar essa ideia. E não tentar lutar contra isso ou ficar naquela coisa de saudade, entendeu? É que é difícil, né? É difícil, é difícil. É por isso que quando a gente pergunta o que é então assimilar, como é que você torna essa adaptação mais fácil? Sabe como que eu assimilei a cultura canadense? Lá vem a história. Pessoal, sabe como eu assimilei a cultura canadense? Fazendo roleta russa. Não, mas peraí. Explique. Não é roleta russa de revólver, nada, não. Roleta russa de ônibus. A gente tinha um cartãozinho do transporte público, né? Que valia pelo mês, né? Então eu pegava o final de semana, eu ia para um ponto de ônibus aleatório, eu fiz isso várias vezes. E eu esperava o ônibus. O primeiro ônibus que chegasse, eu entrava, sentava nele e fazia a linha inteira do ônibus. Então, fazendo isso, parece assim uma piada, né? Mas fazendo isso, eu pude conhecer todas as regiões de Vancouver. Eu acho que hoje eu conheço mais Vancouver do que Campinas, onde a gente morou por mais de 20 anos. Sim, mas sem dúvida. E eu acho que tem uma parte do que ela colocou aqui, ó, desenvolver o idioma. Porque eu acho que essa é a parte mais importante. Assim, do meu ponto de vista, em termos de adaptação, é a parte mais importante. Porque se você tá confortável com inglês ou com francês e você... Então daí o que você faz? No inverno as pessoas levam os filhos no centro comunitário. Você vai lá, você consegue conversar, você consegue puxar assunto, você consegue fazer amizade. Vamos supor, você vai pegar seus filhos na escola, você na saída da escola você consegue conversar com outras pessoas, você não se sente isolado. Entendeu? Porque se você não desenvolve o idioma, você vai estar se isolando. Você se isola, não tem como. Porque você não vai se sentir confortável em conversar com as pessoas. Então automaticamente você vai retrair, você vai ficar num canto. Ou você vai evitar, vamos supor, passar perto daquele grupo, sabe? Ou você vai evitar conversar, sabe, com um pai, com uma mãe, na saída da escola, ou num coffee shop, sabe? Então, isso vai criar uma barreira. E a parte do inglês, ela é essencial. O inglês ou francês, né? Se for para Quebec. Sabe uma dica boa para assimilar a cultura canadense quando você chega aqui? Trabalho voluntário. Porque o que mais tem aqui no Canadá é trabalho voluntário, né? Eu fiz 2 trabalhos voluntários. Para mim foi muito bom, porque foi no começo que o meu inglês ainda estava ruim. E no trabalho voluntário você conversa o tempo todo, né? Toda hora você está tendo que conversar com alguém, entender o que a pessoa está te pedindo, fazendo, às vezes até pedindo para a pessoa fazer algo, né?
Então, esse trabalho voluntário foi muito importante. Então, se você chega aqui no Canadá e fala assim, eu estou me sentindo isolado, estou me sentindo isolado, vai no Google, coloca o nome da sua cidade, Volunteer, que não vai faltar a oportunidade de você começar a fazer um trabalho voluntário. E aqui é muito bem visto o trabalho voluntário. Principalmente se você chega aqui e fala assim, eu não tenho currículo ainda, não tenho experiência canadense. Se você já chega para procurar emprego com um trabalho voluntário, com uma carta, fala assim, ó, eu já fiz trabalho voluntário aqui e ali, o canadense adora. Eu tenho uma isso, referência, né? vai ter uma referência já, né? Até uma dica é você ir também nesses centros comunitários, né? Tem diversas atividades nesses centros comunitários que você pode fazer. Todo bairro tem um centro comunitário. Vamos supor que você quer ir na academia, mas fala assim, nossa, eu não vou gastar agora 50, 60 dólares por mês numa academia. Vai numa academia de centro comunitário, que você paga, sei lá, 5 dólares, 4 dólares pra frequentar a academia. E tem uns caras mal encarados lá? Nem tem, né? Não tem. É o que no Brasil, se você vai num parque onde o pessoal tá puxando ferro, às vezes você fica meio assim, né? Aqui não, é tranquilo, né? Então assim... Conheça a região onde você está e visita o centro comunitário, ver o que eles têm. Tem muita atividade. Eu lembro quando quando eu cheguei aqui, eu morava em Barnaby, perto do Metrotown, e tinha um centro comunitário lá perto. O que eu fiz? Eu tinha um amigo japonês que gostava de jogar ping-pong. E você entra nesse centro comunitário para jogar japonês ping-pong. Joga ping-pong? Eu nunca vi, cara. E assim, você jogava por 3 horas por 2 dólares, sabe? Era assim. Então... tem que aproveitar isso também. Sim. Cara, agora uma outra dica. Eu gostaria de perguntar pra você, e você não pode escapar da minha pergunta agora. Ok. Qual é o seu peso? Quanto você pesa hoje? 76, 75, 76. Quanto você pesava quando você veio pro Canadá? Há 15 anos atrás. Nossa. 76 hoje, quanto você pesava? Eu tenho 1,81 de altura. Na época, eu tava bem acima do peso quando eu cheguei aqui. Eu tava por volta, sei lá, de 89. Quer dizer que 90. Hoje você é mais de 10 quilos mais leve de quando você chegou no Canadá 15 anos atrás. Né? Porque sabe qual é o problema aqui no Canadá? E tem a ver com essa dica 2. Aqui no Canadá, junk food, comida barata, comida que engorda é muito barato. Quando eu cheguei aqui eu não tinha muito dinheiro, então eu acabava tendo que comprar as comidas mais baratas. Que tira a sua fome, óbvio que tira, né? Mas não é bom, né? E essa é a dica. Sim. A Márcia falou que ela engordou mais de 10 quilos durante esse processo aí de migração, e ela disse que ela teve que começar a ter uma vida mais saudável aqui, porque ela colocou aqui, ó, junk food é muito barato, no Canadá. Sabe por quê? No Brasil, você vai no McDonald's, o McDonald's é caro no Brasil. Aqui, junk food, essas comidas, você vai no supermercado, naquela parte de deli do supermercado, você consegue um monte de comida porcaria, mas é muito barato, entendeu? E na época, nossa, eu me alimentava mal. Também pra dar uma economizada, né? Só que também é desculpa, porque dá pra você comer bem e também não gastar muito, né? Você pode comprar os ingredientes e fazer. Sim, né? Exatamente. Então, assim, eu não me alimentava muito bem. Você também não. A gente dividia, lembra? A gente comprava aquela caixa de miojo que vinha... Às vezes eu comia cru, eu abria a caixa, tirava o miojo e começava a mastigar o miojo. Ele vinha não queria nem cozinhar o miojo. Era uma caixa que vinha com 60 pacotes. A gente dividia 30 pra cada um, né? Às vezes dava briga de miojo. Você falou de miojo, eu bati a caneta aqui, ó. Ó o miojo, cara. Saudade do miojo batendo. Às vezes dava briga, eu jogava o miojo em você, assim. Na brincadeira, né? Não tinha isso. Né? Mas esse ponto é verdade, porque, sabe, você... E sabe qual que é o negócio também? Você começa a experimentar coisas novas. Então você vai no Tim Hortons, né? Eu lembro, acho que a última vez que eu fui no Tim Hortons, faz uns 10 anos que a última vez que eu tomei um café no Tim Hortons, e olhe lá, né? Só que quando você chega, você vai experimentando, você quer... né? Você quer experimentar o Timbits, o Donuts. Nossa. Não é verdade? É uma bala de canhão o Timbits. Né? Nossa. É um tiro de canhão, né? Assim, de açúcar. Né? A gente recomenda. Se você vem pro Canadá, sim, vai no Tim Hortons, compra um Timbits. É um batismo canadense no Tim Hortons. Comer um poutine e um... Comer o quê, cara? O poutine, aquela batata... Não, porque o pessoal no Brasil não sabe o que é poutine. É aquela batata com queijo derretido em cima e aquele gravy em cima, né? É uma comida típica canadense. Típica canadense. Você comeu um cookie de maple também, a tradição, e o Timbits. Você tem que fazer esses 3, né? Só que tem gente que continua comendo. Eu lembro que na época que eu estudava inglês, lembra você também, o pessoal chegava com Timbits, não sei o que. É ridículo o preço, né? E você tá com fome, você é estudante, você tá com fome, acorda, você toma café com aquelas bolinhas, dá uma ligadeira, não dá?
Não sei, acho que é o café que dá É a ligadeira. ligadeira. Ou a mistura dá uma O ligadeira. café do Tim Hortons dá ligadeira, acho que é um dos piores cafés. É ruim, né? É Eu não, ruim. eu não gosto do café. É muito ruim o Mas café sabe o que aconteceu essa semana? Você não sabe disso, cara. A gente costumava ir num Tim Hortons, num posto de gasolina, à meia-noite. Eu lembro. Quando a gente saía pra andar. Eu lembro. A gente saía pra andar. Eu tomava o Hazelnut. Hazelnut, né? É. Eu levei o meu filho essa semana pra conhecer esse lugar. Falei pra ele, ó, eu e seu tio, a gente passava aqui quando a gente começou com o site Canadá para Brasileiros, Vancouver para Brasileiros, a gente já tinha agência online, a gente saía meia-noite para ir conversar sobre, né, o nosso negócio. É, né? 10 anos, 12 anos atrás. 13 anos atrás. Né? Foi em 2006. A gente morava do lado daquela estação da Nanaimo e a gente saía pra andar à noite, toda noite. Sim, A gente saía pra andar e andava por 1h30, né? E ele adorou, porque eu levei ele na máquina, aquela máquina que você usava, ainda tá existe? lá. Ele apertou o botão, pegou o hot chocolate, tomou, ele adorou, porque tava frio e tal, Sim, né? Então eu fiz esse roteiro com ele do Tim Hortons aí. Mas então, essa questão realmente da saúde e tal, você precisa ficar atento, porque isso vai afetar, esse que é o ponto. Se você não cuidar da sua saúde, a sua adaptação ela vai ser mais difícil. Esse que é o ponto. O que você come, exercício, afeta o seu mood, afeta o seu humor, afeta a forma que você vê as coisas. Afeta, não tem como. Isso daí já se você não se exercita, se você não sai para caminhar, se você não tem uma atividade física, e se você se alimenta de coisas ruins, isso vai afetar completamente. Às vezes você mudar... É aquele negócio que a gente... Tem até um treinamento nosso dentro da área VIP que é sobre esse negócio de você mudar a fisiologia do seu corpo, né? A sua atitude, né? Mudar o seu estado fisiológico. E a partir do momento que você muda isso, você consegue também melhorar essa questão de adaptação. Não tem como. Isso daí tá completamente ligado. É porque tem lugares aqui no Canadá que no inverno você vai ter que andar na neve, exige uma energia extra, né? De acordar cedo, enquanto Sim. ainda tá de noite. É uma rotina bem diferente do Brasil. A né? luminosidade, tem pouca luz, entendeu? Então, se tem pouca luz, imagina só, você tem menos... normalmente as pessoas no inverno, elas ficam mais dentro de casa. Você tem menos luz natural. Aí você se alimenta mal e você não faz exercício. Você começa a ter uma vida sedentária. Isso daí pra te dar um problema de adaptação, entendeu? É grande. Né? Okay, o seu segredo, o seu truque é no inverno vir nesse estúdio aqui e ligar as luzes e ficar aqui achando que tá no verão, é isso? Você tem uma vantagem em relação aos restos de todos os brasileiros que você tem quantas luzes aqui? São, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Quer dizer, é uma simulação de verão. Eu tô me sentindo na praia aqui, cara. Embora a gente já esteja no outono, né? Agora vamos falar sobre trabalho, busca por trabalho, porque você que tá assistindo, você que tá aí no Brasil assistindo isso daí, muita coisa tá passando pela sua cabeça. Você tá pensando, será que eu vou conseguir trabalho? Quanto tempo eu vou demorar? Eu tô levando um dinheiro que eu tenho para gastar nos primeiros meses. Será que durante esse tempo eu vou conseguir um trabalho? A minha esposa, o meu esposo vão conseguir um trabalho enquanto eu tô fazendo faculdade, por exemplo, né? Então muita coisa passa pela nossa cabeça e essa é a principal preocupação das pessoas que estão no Brasil. Já entendi que fazer faculdade vai me ajudar, eu posso fazer faculdade, ter uma experiência de estudo no Canadá, eu posso estudar e trabalhar, o meu parceira, marido, esposa pode trabalhar também paralelamente. Sim. Eu já sei disso, mas mesmo assim eu tô preocupado com relação a quanto tempo vai demorar e como eu vou conseguir o bendito trabalho aqui no Canadá. Uma das pesquisas mais longas que a gente já fez com nossos seguidores, essa pesquisa a gente fez, acho que a gente iniciou essa pesquisa, na verdade, há uns 6, 7 anos atrás, aproximadamente, 6, 7 anos atrás. E uma das perguntas que a gente fez nessa pesquisa com os seguidores, e essa pesquisa a gente rodou ela por aproximadamente uns 2 anos. Então assim, a gente teve milhares de respostas. Era a pergunta, qual que é a sua principal preocupação na sua mudança do Brasil para o Canadá? A maior preocupação das pessoas era em relação à área profissional. Emprego. Se eu vou conseguir trabalhar ou na minha área, ou se eu vou conseguir um emprego no Canadá. Sim. Essa sempre foi. Então vamos perguntar, cara. Top 1, vamos perguntar para a Márcia e para o Luiz. Sim. Eles estão há 1 ano e meio no Canadá. Não é muito tempo, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio no Canadá. Como que foi o começo deles aqui e que dica que eles dão? Então vamos lá, olha só, é um grande exemplo. A história da Márcia e do Luiz é um grande exemplo para a gente saber
que não existe atalho para conseguir um bom emprego no Canadá. Você tem que, às vezes, ralar, né? Claro que às vezes você pode ter sorte, mas na maior da parte das vezes tem que fazer o que a Márcia fez. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou lendo o relato da Márcia. Ela começou a entregar flyer 2 a 3 dias por semana. Entregar flyer. E a gente está falando aqui de um casal extremo, com um excelente nível educacional no Brasil, excelente formação, falava já inglês, imigrou do Brasil. Conseguiu pontuação para emigrar do Brasil, ou seja... É o casal perfeito para emigrar. É. E eles chegaram no Canadá e ela não pensou duas vezes em entregar flyer. Eu achei isso aqui espetacular. Então ela, 2 a 3 dias por semana entregando flyer. Aí você está perguntando, pô, eu não quero ir para o Canadá para entregar flyer, mas olha só. Depois de poucas semanas, a Márcia já conseguiu o primeiro emprego, que ela até colocou, o primeiro emprego de verdade no Canadá. E sabe o que ela fazia? Faxina numa casa de repouso. Aí você que está aí no Brasil, ou você que está aqui no Canadá reclamando que não tem emprego, aí você lê uma história dessa, e é por isso que a área VIP funciona, né? Porque a gente tem casos reais de sucesso, dezenas e dezenas de casos recentes de pessoas que migraram, e quando você vê, você fala assim, eu não tenho desculpa no meu plano Canadá. Eu não estou conseguindo emprego porque eu não tô dando o máximo que nem a Márcia e o Luiz deram. Sim. Então olha só. Mas o problema é que a maioria muita gente olha para um caso desse e vê isoladamente isso e fala assim, não, eu não quero limpar casa de repouso pro resto da minha vida. Mas ninguém falou que é pro resto da sua vida. Às vezes é por um período, às vezes é uma semana, às vezes é 2 semanas, às vezes é um mês, às vezes é 2 meses, até você, que a gente segue, né? Então olha só. Então, depois de poucas semanas, ela estava entregando flyer, depois de poucas semanas ela começou a trabalhar de cleaner, que aqui chama cleaner, né, numa casa de repouso. Ela trabalhei nesse emprego por 4 meses full time. Ela trabalhava nos finais de semana. Cheguei a fazer turnos de 12 horas. E trabalhei 3 dias seguidos sem folga. E aí você fala assim, uma pessoa dessa vai longe, né? Porque a pessoa começa entregando flyer, depois começa fazendo limpeza. E depois de poucas semanas, ela já estava trabalhando de caixa no Wendy's. O Wendy's, eu não sei se tem no Brasil o Wendy's, né? O Wendy's é um McDonald's aqui no Canadá. Você gosta do Wendy's, cara? Eu não lembro quando eu também, faz uns 15... Onion Ring é bom. Eu fui com o Felipe. Eu fui um dia com o Felipe. Onion Ring. Se você for no Wendy's, eles são especialistas em Onion Ring. É a cebola, a milanesa. O Wendy's não é aquele que fica junto com o Tim Hortons em muitos locais? É porque acho que é da mesma empresa. É da mesma empresa, né? É da mesma empresa, né? E ela começou a trabalhar, né, no Wendy's. E para ela, olha o que ela falou aqui. Por mais simples que seja o trabalho, ela falou assim, ó, isso daí foi bom para eu desenvolver o meu inglês e ter contato com o público. Trabalhei lá por 7 meses. 7 meses ela trabalhou no Wendy's. Trabalhava uma média de 30 horas por semana. Full time. 30 horas por semana, acho que é full time, né, cara? Sim. E continuar trabalhando pelo menos um dia, continuar trabalhando também nos finais de semana. Quase full time, né? Sim, depende. Bastante, né? Sim, bastante, porque eu já trabalhei em emprego, eu já trabalhei em locadora de vídeo, nem existe mais, né? 40 horas por semana seria mais full Eu time, fazia limpeza, eu trabalhava em locadora de vídeo no Brasil, eu fazia na 100% vídeo Campinas no Castelo. Eu fazia limpeza, porque você tem que limpar as prateleiras, você tem que limpar o banheiro também do escritório e você tem que atender o caixa. E sabe o negócio desse tipo de trabalho? Você tem que ficar de pé. Sim, Então, se você trabalha 5 horas, é como se fosse você trabalhou o dia inteiro, né? É cansativo, né? Então a gente sabe que realmente é bastante cansativo. Ela também, assim, a gente não tá focando nessa questão da quantidade de horas, porque às vezes, sempre quando a gente grava o podcast, quando a gente fala assim, full time, não é full time, quantas horas você pode trabalhar, vamos supor, né? Você vai estudar 20 horas por semana, não sei o quê, tal. Eles já são imigrantes. Então eles não têm essa preocupação de que, eu só posso trabalhar tantas horas, né? Dessa história é isso, por isso que a gente não tá focando nessa parte técnica. Né? Exatamente, eles já vieram como imigrantes pro Canadá, né? Aí o pessoal tá assistindo e falou assim, poxa, ela trabalhou entregando flyer, limpeza, aí caixa no Wendy's. Agora que vai a história interessante. Enquanto ela estava ralando, né, para entrar no mercado de trabalho canadense, pegar referência, porque quando você trabalha, por exemplo, no Wendy's por 7 meses, já tem uma referência excelente. Sim. Excelente, sim. Né? Aí vai ficar mais fácil você conseguir um emprego. O marido dela, o Luiz, começou trabalhando, olha só, a gente está falando de pessoas extremamente qualificadas. Começou trabalhando part-time numa empresa de reformas, quebrando parede, teto, arrancando piso, carregando móveis. Olha isso. Mas, aí vai o mas, né?
Com 5 meses, ele começou a trabalhar em uma indústria com um cargo igual ele tinha no Brasil. Quer dizer, depois de 5 meses no Canadá, ele já conseguiu um cargo parecido que ele tinha no Brasil. É. De Manufacturing Engineering. Como seria? Engenheiro de manufatura? Traduzindo. Manufacturing Engineer. Google Translator. Google Translator. Engenheiro de manufatura. Né? Eu acho que é isso, né? Ele continua trabalhando nessa empresa. Em pouco mais de um ano, ele vai indo muito bem. Olha que interessante, pessoal. Para fechar agora, né? Com 6 meses de empresa, depois de completar o projeto importante, que ele fez com que ele trabalhasse mais 3 meses, olha só, ele conseguiu um aumento de 20% no salário. E o salário dele se igualou ao salário que ele recebia no Brasil. A gente está falando de um pouco mais de um ano no Canadá. Em pouco mais de um ano, ralando, sim. Ele já conseguiu um trabalho na mesma área que ele tinha no Brasil, com um salário semelhante ao que ele tinha no Brasil. Porque a pergunta que fica, então, para quem está ouvindo esse podcast, está pensando em vir para o Canadá, é que negócio, não tem uma fórmula definida. No caso deles foi um ano. Tem gente que faz com, que a gente já até comentou no nosso próximo vídeo, com 6 meses, 7 meses, às vezes um ano e meio, entendeu? Então é que negócio, você tem que pensar o seguinte: você está disposto a fazer essa mudança de vida e talvez passar por isso, né? Porque vai depender muito da área também. A gente já vê profissional de TI chegando e já, entrando no mercado rápido, entendeu? Às vezes o pessoal que está mais numa área de comunicação, sabe, marketing, essas coisas, você vê que a pessoa ela entra mais rápido. É lógico que isso vai depender muito da área. Porém, você tem que pensar, você está disposto a talvez passar por isso? Você dedicar esse 8 meses, um ano da sua vida para você fazer esse shift, essa mudança profissional, para dali você já está praticamente no mesmo nível. A gente vê esse tipo de história o tempo todo. A pessoa, depois de um tempo, ela já está no mesmo nível profissional que ela estava no Brasil. Quantas histórias que a gente não vê? Que a gente já comentou, inclusive, aqui nesse podcast, em vídeos. Entendeu? A pessoa ela consegue adquirir aquele mesmo crescimento que ela tinha no Brasil. Né? E eu acho que uma das mensagens desse podcast é isso, que embora seja até para algumas pessoas chocante, eu vim para o Canadá, imigrei, eu tenho que começar de um emprego simples, em poucas semanas ou meses você já está nesse tipo de emprego que é o emprego desejado seu, né? Aqui no Canadá se cresce rápido, né? Uma história que eu já contei nesse podcast de 10 segundos, história de 10 segundos, cara. Eu ia num Starbucks e um francês trabalhava lá e ele falou assim, estou imigrando através do Starbucks. Aí eu perguntei pra ele, mas você já é manager, né? Ele falou, eu acabei de me tornar manager em um ano trabalhando no Starbucks. Aí ele falou assim, mas você não quer voltar pra França? Aí ele falou assim, na França eu demorei 10 anos pra ser manager. Palavras do francês. Né? Aqui a gente já viu que as coisas elas acontecem mais rápido, né? Porque o ponto é o seguinte, às vezes vamos supor, você tá no Brasil, você tá pesquisando, aí você começa a rede social, Instagram, YouTube, às vezes, e você começa, vamos supor, acompanhar a jornada de pessoas que chegaram aqui agora, estão iniciando a vida, e você vê que a pessoa está trabalhando, vamos supor, sei lá, entregando alguma coisa, trabalhando com construção, ou tá, sabe, fazendo um trabalho, o que chama de entry level, que a gente chama, né, de entry level, e você acha que isso e tem muito disso, você acha que isso é pra sempre, que essas pessoas, então quer dizer que a vida no Canadá é assim, eu vou chegar lá, eu vou ter que trabalhar de Uber, eu vi um cara no YouTube que tá trabalhando de Uber no Canadá, tá entregando comida no Canadá, eu não quero isso. Então, daí você projeta isso, que essa é a vida do brasileiro no Canadá. Só que a gente já faz isso há 15 anos, a gente tem mais de 11 mil clientes, a gente tem esse acompanhamento, a gente tem clientes que já imigraram para o Canadá há anos e continuam participando da área VIP, clientes que a gente tem contato, né, privado até, e você vê que assim, não, o início é assim. Vai depender da pessoa, se ela quiser ir longe e realmente na profissão dela se tornar manager, quantos managers, gerentes que a gente não conhece aqui, que está com cargos melhor do que tinha no Brasil. Entendeu? A realidade, então, não é só essa inicial, quando você começa a pesquisar, você acha que é assim, não. Você chegar aqui, o Canadá, ele dá espaço para você realmente crescer. Vai a decisão de cada um. Quanto esforço você vai colocar, qual é a paciência que você vai ter, sabe?
se você vai se adaptar, entrar nesse negócio de você focar no seu idioma, sabe? Você realmente se dedicar, você entender o mercado de trabalho, só depende de você. Cara, tem mais um aspecto, acho que interessante, a gente não pode deixar passar. Ele falou que já, em pouco mais de um ano, ele já igualou o salário que ele recebeu no Brasil, mas aí tem um porém. Aqui no Canadá, o poder de compra é muito maior. Exatamente. Por exemplo, no Brasil, quanto que vocês que estão assistindo esse podcast gastam com escola para filho, segurança, às vezes tem gente que tem que pagar a segurança do condomínio, né? Sim. A parte de saúde, É. planos privados de saúde, quanto que vocês gastam com isso? Agora eu vou perguntar para você, Caio, você tem 2 filhas, quanto que você gasta com suas filhas aqui para estudar numa excelente escola pública aqui? Quanto você gasta? Zero. Zero? Zero. Saúde, quanto você gasta para sua família? Eu acho que a partir agora de janeiro não vai ser nada, né? Mas atualmente $75 para a família inteira. E quanto você gasta com o vigia da rua aqui, que cuida das casas aqui? Hã? Não tem vigia. Não tem vigia aqui Não, no Canadá, né? não. A segurança aqui é uma das coisas... É meio chover no molhado Eu acho que falando é um disso. dos né? motivos que as pessoas estão ouvindo a gente também. Né? Ou seja, o seu salário sobra mais para você. Essa é a grande diferença também pro Brasil. E as né? coisas que você vai comprar em geral, né? A maioria das coisas que você vai comprar em geral, o seu celular, a TV para sua casa, um sofá, um carro, né? O seu celular que você comprou aí pra gente gravar os vídeos, o pessoal tava falando que no Brasil custa R$10 mil. R$10 mil. Né? E aqui Absurdo, custou um quinto disso, né? Menos de um quinto. Aqui eu nem lembro. Foi assim, coisa Esse assim. eu não lembro que você jogou no cartão da empresa, né? Não, eu não joguei. É o Samsung que tá, né? É da empresa. Ah, sim. Esse daqui é meu. O Caio fica jogando no cartão da empresa o celular, ele não lembra o valor. Não, esse aqui é meu. Vou falar com o setor de contabilidade. Você vai ter que prestar conta. Vai abrir uma investigação. Então, agora vamos fechar esse podcast falando um pouco dessa questão do clima, né? Porque esse casal, o Luiz e a Márcia, eles eram de Curitiba, que é um lugar que no inverno é frio em Curitiba, né? Sim. E eles vieram morar na região de Kitchener e Waterloo. Kitchener que e fica Waterloo, ao né? sul, ao sul de Ontário, né? O mapa que a gente fez lá, a gente chamou... Não, o corredor era o outro, o corredor era London, né? Não, Kitchener é um pouco mais pra cima. Você moraria na região de Kitchener e Waterloo se você fosse pra Toronto, cara? O custo de vida lá é mais barato, né? Pra comprar casa, pra alugar, Sim, é bem mais barato que Toronto. Sim, né? bem mais barato. Uma região mais budget, né? Eu acho que é recomendado, Sim, né? Eu acho que eles escolheram uma excelente região, né? A né? gente tem muito cliente nessa região, né? Tem muita gente lá. E realmente um dos motivos é realmente o custo de vida. Então eles estão na região de Kitchener and Waterloo, região bonita até, que tem os lagos. E eles estavam falando o seguinte, por ficar próximo dos grandes lagos, né? O inverno não é tão frio lá. Eu achava que era mais frio. Eles falaram que a temperatura nos piores dias do inverno não passou de menos 16. O pessoal imagina a cara de alguns, né? Pessoal, vocês estão dando risada no Brasil. Menos 16 é frio pra caramba, né? Você sabe quanto que chegou? Sabe quanto que chega a temperatura em Yellowknife? Yellowknife. Menos 50, menos 60. Inclusive o mapa dos territórios do norte está atrás do Guilherme, que a gente vai gravar um vídeo amanhã. A gente vai gravar um vídeo sobre a região mais fria do Canadá, onde ninguém quer ir, mas quem tá indo é fácil de conseguir trabalho. Mas você tem que passar um óleo na pele, assim, Nossa. Um óleo de baleia, assim, não é? Não, você tem que matar a baleia. Matar a baleia. Não pode falar isso. Nossa, é verdade. Você não pode falar isso. É verdade. Então, eles falaram isso, né? Que para eles foi mais fácil se adaptar ao inverno nessa região de Ontário do que em Curitiba, porque a infraestrutura do Canadá possibilita você não sentir frio dentro de casa, num ônibus, numa repartição pública, num shopping, etc. Né? A questão de roupa também, né? Aquele negócio, a gente não comenta mais muito sobre isso, porque não é uma questão... Mas tá tudo muito mais preparado para isso. Essa meio de transporte aquecido, né? Em lugares mais frios, né? Como você pega Toronto, tem muita parte subterrânea, né? Que você dá para fazer suas compras lá. Que nem um tatu, exatamente. A parte subterrânea é tatu, cara. Tatu que vai. Então, exatamente. E também a questão de roupas. Às vezes você tem uma jaqueta só, às vezes é o suficiente. Tá menos 5, não sei o quê. Uma jaqueta que você compra aqui no Canadá, que é preparada para frio, já é o suficiente. Entendeu? Sim. Você não precisa ficar colocando aquele monte de coisa. Cachecol. Você gosta de cachecol? Não. Não, eu não uso cachecol. Também não uso cachecol. E olha só que a Márcia falou, o Luiz, né, o marido dela, o Luiz adorou o inverno e a neve. Várias vezes no inverno ele me deixava cedo no trabalho
E no final de semana ia direto passear no parque, na neve, antes mesmo das 7 horas da manhã. Então, ó, Luiz, ó, vai aproveitando que eu acho que vocês não têm filhos ainda. Eu também, quando não tinha filho, eu ia caminhando com a minha esposa até o trabalho, deixava ela no trabalho a pé. Principalmente quando tava com neve, eu gostava de caminhar na neve também, no Stalin Park, Sim, né? é. Então vai aproveitando. Depois que meu filho nasceu, acabou essa palhaçada Tá. aí de caminhar na neve, viu, cara? Acabou essa palhaçada. Acabou, viu? Então, Luiz, vai aproveitando aí, enquanto não tem mas filho. aqui a gente ainda faz isso, porque raramente neva aqui em Vancouver. Então, quando neva, aí você sai, né? Lembra? Nossa, quando neva aqui, as duas elas já estão prontas pra ir brincar na neve. Então, ó, Luiz, ó, quando seus filhos crescerem, dá pra... Mas quando é pequenininho, não dá pra andar na Mas neve. lá Ontário tem bastante neve. Ou compra um carrinho de bebê 4x4. 4x4. Com pneu Com de pneu inverno, com Winter corrente. Tire, Você coloca corrente no pneu. Fica essa dica aí, Luiz. Fica a dica. Então é isso, né? Eles estavam falando, ó, que eles estão adorando a região de Kitchener-Waterloo, porque fica perto dos grandes centros, não é distante a parte metropolitana de Toronto, dá para ir de carro, e eles falaram assim, sabe qual que é o melhor dessa região? Que em 10 minutos você sai dela e você já tá numa fazenda para passear. Falou que no final de semana eles vão para esses lugares mais assim... Eu sei. né, de fazendas, né? Aqui é a mesma coisa onde que eu moro, né? A gente sabe. Se eu dirigir 5 minutos para esse lado aqui, já é só fazenda. Você começa a cair já em fazenda. E urso, fazenda, urso. É. Quantas vezes, né? A gente não saiu pra gravar aqui e as pessoas falam assim, nossa, onde vocês estão, né? No meio do nada, um monte de montanha, fazenda. Não, a gente tava 10 minutos daqui. Tem um lugar que a gente grava aqui que eu tava vendo o trailer do Sonic. Eles gravaram na mesma estrada que a gente gravou. Pega aquela primeira cena do Sonic correndo naquela estrada, sabe? Aquela estrada reta, assim, uma das primeiras cenas do trailer. Foi gravado onde a gente grava os vídeos. Tem uma foto no meu Instagram, inclusive, acho que de uns meses atrás, nessa estrada. Eu já vi comercial de carro lá também. Comercial de carro. E além de seriados, né? Então vamos terminar esse podcast, ó. Aos nossos queridos assinantes da Era VIP, Márcia e Luiz, a gente gostaria de novamente parabenizá-los todas essas conquistas e também agradecer por compartilhar um pouco da experiência deles em Ontário, já como imigrantes. E eles disseram o seguinte, ó, para terminar o podcast, aproveitando o Thanksgiving, ação de graças aqui no Canadá, a gente gostaria de primeiro agradecer a esse país que nos acolheu, eles disseram, né? E em segundo lugar, ao Caio e ao Guilherme, a nós, né, os irmãos Preza, que vem nos motivando e ajudando desde a época dos podcasts. É o antigo podcast, né? Que não tinha imagem ainda. Né? O pessoal ficava pensando quem é o Caio, quem é o Guilherme, né? E com o conteúdo da área VIP. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, ó, Márcia e Luiz, muito obrigado aí por esse depoimento. Mesmo depois de 1 ano e meio aqui, continuamos acompanhando os vídeos e os podcasts. O Luiz volta do trabalho dirigindo e ouvindo os podcasts toda semana. Então, Luiz, ó, ele vai ouvir. Eu espero que você esteja ouvindo. Então, um abração para você e parabéns aí pela atitude, pelo exemplo que vocês deram para nossa comunidade e agora está dando para todo mundo que está ouvindo esse podcast, né? E aí, por fim, eles dizem... E último, um agradecimento à comunidade, que também nos ajudou muito aí esse casal aí no Plano Canadá, né? Thank you very much. Happy Thanksgiving, eles colocaram. Legal, né? Legal isso, né, cara? Você tá com algum celular pra gente mostrar o app da área VIP? Peraí. O celular tá carregando, né? Ele tava carregando. O pessoal pede pra gente contar história no final. Então, ó, o podcast tá terminando, mas a gente ainda vai contar alguma história. Precisa dar o boot aqui ainda. Dar o boot? Pode começar a história. O que a gente estava conversando antes é uma coisa interessante, né? A gente, na área VIP, a gente provê, como que se fala em português? Provê, oferece... Esqueceu os termos. Eu esqueci. A gente tá que nem aquele nosso tio-avô italiano que não falava direito português, mas já tinha esquecido um pouco do italiano, né? Sim, é mais ou menos isso, né? O nosso pai sempre fala. Porque às vezes tem gente que acha, às vezes quando a gente fala alguma coisa, vai uma palavra em inglês, entendeu? E eu sei, a gente sabe disso, que tem muita gente que fala assim, o pessoal é metido, não sei o quê. Eu lembro que quando eu cheguei no... Não, é ignorância mesmo. Né? Exatamente. Quando eu cheguei no Canadá, eu entrei em contato com uma pessoa, já estava aqui uns 4 meses, mais ou menos. E esse brasileiro, eu tinha achado ele naquele fórum do Yahoo, lembra? Fórum do Yahoo de imigração. Não sei porque o celular ele tá pitando aqui. E ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim: Caio, eu moro. Nossa, eu moro aqui em Vancouver. Se você quiser, a gente vai tomar um café, né? Ou você vai lá em casa. A gente toma um café lá em casa, né? Daí eu marquei com ele no Lougheed Mall.
Eu marquei com ele, eu fui lá no estacionamento, ele me pegou. E daí eu fui na casa dele, ele já morava aqui há 20 anos já. Imagina, naquela época, 20 anos. em 2004, Bem menos brasileiro, né? ele já estava aqui há 15, 20 anos mais ou menos. Entendeu? Algo do tipo. Ele morava em Barnaby. Daí eu encontrei com ele e foi aquela primeira reação, sabe? A pessoa ela vai conversando e ela vai colocando um monte de palavra que não é do português. Que não é né? do português. Eu achei estranho, sabe? Por quê, né? Eu fiquei meio assim, daí eu encontrei, acho que uns meses depois com uma brasileira que também, quando ela falava, vinha uns inglês, sabe, no meio. Eu falei, o que tá acontecendo? Será que o pessoal é metido, não sei o quê? Não, hoje em dia a gente também, tem muita coisa que a gente tá falando. A gente esquece. Quando eu tô conversando com o Guilherme, a gente tá jogando, não sei o quê, direto é palavra em inglês, porque às vezes a palavra em inglês ela é muito mais fácil pra explicar uma situação, ela explica de uma forma muito mais fácil, né? É mais curta, isso, mais direta e você vai esquecendo. Tem muito termo que a gente vai esquecendo. Às vezes é um esforço grande, às vezes antes quando a gente tá gravando o podcast, a gente vai passando e a gente fala assim, como é que fala isso em português mesmo? Porque a gente precisa, né? Porque as nossas esposas não são brasileiras, né? Exatamente, as nossas esposas não são brasileiras. Aqui em casa a gente só conversa em inglês, né? A minha casa também. Então tem isso também, né? Então o que eu tava falando, a gente oferece todas as informações no app da Aravip. Você não conseguiu dar o reboot no celular, né, cara? Não, tá dando. Agora... Deu pra dar? Dá pra abrir o app aí? Porque no app da Aravip a gente tem um banco de dados dos nossos clientes brasileiros aqui no Canadá que você pode ver o quanto eles estão gastando com aluguel, gastos gerais. Dá pra você saber onde eles estão, qual é o perfil deles, que faculdade eles estão fazendo, quanto eles pagaram pela faculdade, entre muitas outras informações, né? Mas o que a gente observa é o seguinte: ter as melhores informações essenciais para o seu plano Canadá, às vezes não é suficiente. Sabe por quê, Caio? Tá bipando. Tá bipando, né? Mas tudo bem. Não é suficiente, sabe por quê? Porque a gente vê no app que tem pessoas, às vezes, morando num lugar barato do Canadá, mais barato do Canadá, como, por exemplo, Kitchener-Waterloo, que é um custo de vida bom. Mas está gastando mais, às vezes, que uma pessoa que mora num lugar mais caro. Exatamente. Então, o comportamento de consumo também é importante. Mas se essa pessoa morasse num lugar mais caro, provavelmente ela... Porque é uma questão de behavior. Então é uma questão iria gastar mais, do comportamento da pessoa. Então, já que senta que lá vem história, a gente está terminando esse podcast, quando eu e o Caio mudamos... entrou o app. Entrou. É que eu tava reiniciando o celular. Quando eu e o Caio mudamos pela primeira vez, o landlord falou assim, eu irei vender a casa... E vocês têm que sair. Nossa, lembra? E aí a gente falou assim, tá bom, a gente vai sair. A gente arrumou um apartamento lá perto do Skytrain e a gente não tinha dinheiro para fazer a mudança, até porque a gente não tinha muito coisa para mudar, né? Mas mesmo assim, os nossos lixos ocuparam várias malas, Nossa, né, cara? Mala, a gente colocou no sanito, saco de lixo as coisas, né? Então, eu e o Caio ficamos o dia inteiro no Skytrain, no metrô de Vancouver, transportando as nossas coisas. Então, a nossa primeira mudança aqui no Canadá, a gente fez pelo Skytrain. Sim. E aí você fala assim, mas agora vocês não precisam mais fazer pelo Skytrain, né? Aí a gente tava lembrando que a última mudança que a gente fez para essa casa aqui, né? A gente não contratou nenhuma empresa de mudança. A gente conta isso pro Flávio, ele não acredita. Ele não acredita, porque... assim, nas outras mudanças que eu fiz, a gente sempre contratou mudança, não sei o que, né? E daí quando a gente foi mudar essa última vez... A gente tava trocando sofá, ou seja, a gente não teria grandes sofá. A gente trocou sofá, a gente trocou cama, toda a cama da Hannah e da Emily também a gente não tava trazendo. Então, assim, era bem mais fácil. Daí eu falei pro Guilherme, a minha esposa ia estar no Japão, né? Por um mês aí. Eu falei, só vai estar. Né, eu vou estar aqui. Por que a gente não faz essa mudança? É 3 quadras daqui. Entendeu? Vamos lá alugar, tranquilo, não vai ter criança correndo. E eu, trouxa, aceitei a sua proposta, cara. Eu falei, é um exercício, né? Verão, fácil, tranquilo, né? Sol, não sei o que, a gente faz as coisas no ritmo, né? E a gente acabou fazendo. E o Caio, eu lembro de você chegando com o caminhãozinho da mudança, né? E a gente colocando as coisas e tal, né? E aí, tudo bem, foi tudo bem. Aí, a hora que eu tava no final, eu tava extremamente exausto, né? Porque eu não sou um halterofilista, né? Eu tava extremamente exausto. O Caio falou assim, só tem um negócio. A minha esteira, sabe a esteira de correr que você coloca no seu quarto? Falta levar pro andar de cima. Andar de cima. Eu lembro da gente subindo com a esteira. É pesadíssima a esteira, né? Quem tem esteira e já mudou sabe, esteira é pesado. Acho que é o item mais pesado que a gente tem aqui. Então, Caio, não compre mais esteira. Se você quiser andar, anda na rua. Não tenha mais esteira. Ou fica só no primeiro andar a esteira, né? Dica pra quem tá mudando numa casa de 2 andares aqui. Deixa a esteira na garagem. Nem no primeiro andar, porque já sai, já coloca no caminhão.
É, o que eu tava vendo aqui, só pra finalizar. A gente tem nessa parte do app, tá aqui na minha câmera, é a parte de custo de vida. Então, como esse meu perfil aqui do Irmãos Prez, eu coloquei que eu tô indo pra Calgary. Então, quando eu puxo a parte de custo de vida, ele mostra Calgary, entendeu? Porque eu tô indo pra Calgary, eu coloquei que eu tô me mudando para Calgary, então ele mostra Calgary. Deixa eu... Aí. Então daí você consegue ter toda a parte do custo de vida, quantas pessoas estão gastando. Aqui, ó. Casa de 2 quartos, 1.350. Apartamento de 1 quarto na região central, porque ele mostra se é a região central aqui, ó, 1.050. Casa de 3 quartos, não é na região central, 1.650. Uma casa em Calgary, uma casa aluguel, 3 quartos fora da região central, 1.650, que é o dobro. Só um detalhe, esse dado aí é de um cliente nosso que está em Calgary e colocou no app o quanto ele está gastando. Né? Exatamente, olha só. Aqui, ó, todos esses dados aqui que você vê são assinantes da área VIP morando em Calgary. Entendeu? A gente está falando de uma cidade no Canadá. É uma cidade no Canadá. Uma só cidade, né? Então a gente tem dados nas principais cidades do Canadá, inclusive no interior do Canadá. Sim. Né? O legal do app é que ele mostra quando você entra no app e sua cidade tá, né, a sua cidade destino, então ele mostra a previsão do tempo em Calgary. Em Calgary agora está 10 graus, muito parecido. Aqui ele mostra para você também a parte do Express Entry, ele mostra quantas pessoas estão indo para Calgary, ó, tem 31 membros que estão indo para essa região de Calgary. E eu coloquei que eu sou da cidade de São Paulo, né? Tem 97 membros próximos de você em São Paulo. E daí abaixo ele tem um gráfico aqui que mostra qual que é o destino das pessoas no Canadá, principal destino. Quer dizer, já dá para ir fazendo network antes de você chegar aqui no Canadá com o app, né? Porque daí se você clica aqui, ó, tem 31 membros indo para essa região de Calgary. Se você clica, ele leva... É que eu não posso mostrar porque tem o nome das pessoas. Tem o nome das pessoas, mas ele traz a lista de todos os assinantes que estão no app que estão indo para Calgary também. Legal, né? Excelente, cara. Então, eu acho que quem tá ouvindo o podcast não viu o app, mas ouviu sua explicação. Tem gente que só ouve, né? Sim, tem gente que tá dirigindo agora. Dirigindo. O Luiz, por exemplo. O Luiz ele não vai poder ver a tela, né? É perigoso, ele tá dirigindo. Né? Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que ouviram esse podcast 145. A gente se vê no podcast necessariamente 146, né? Vai precisar ser. Tem que ser. Então, um abração a todos. Grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.